vai começar aqui a nossa primeira aula de filosofia, tá? Então a gente vai falar sobre a introdução à filosofia e os pré-socráticos. Quero ver se eu consigo avançar nessa aula aí de forma rápida, né? E que a gente possa ser bem objetivo, tá bem? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Os slides, né, da aula de filosofia. Então, está aqui, tá? Professora Viviane Fernandes. E aí, né, aqui a gente vai pensar algumas características do que vem a ser o conhecimento filosófico, do que para que serve a filosofia. Tá? Então, a filosofia está aqui no centro do processo, então a filosofia ela nos serve para dizer não, né, aqui a ideologia dominante, a submissão ao senso comum. Tá? Então, essa ideologia dominante aqui, ela diz respeito às ideias, né, da classe dominante que servem para aí, né, vamos dizer, dominar a sociedade, né, subjugar as pessoas. Então, a classe dominante, que domina os outros, né, cria um conjunto de ideias que é um termo dado pelo Karl Marx, são falsas ideias, né, que servem para manipular a população, né, para que essa classe continue na condição de dominante. Tá? Outra condição é dizer não à submissão. Né? A submissão que é justamente se subjugar o outro, né? E aí tem a ver com você não ter a liberdade, né, a autonomia, né, que, né, parece uma característica importante para a felicidade humana. E outra coisa é dizer não também ao senso comum, que é aquele conhecimento que a gente já estudou, um conhecimento frágil, né, um conhecimento que não foi verificado, né, que então não é tão seguro quanto, né, um conhecimento que você possa verificar a partir da razão, a partir da experimentação, enfim. E a filosofia, ela propõe um método, né, um método de investigação da realidade, ela tem por finalidade entender a realidade, sistematizar essa realidade, né, porque né, parece que quanto mais eu compreender a realidade à minha volta, melhor eu vivo nessa realidade, né, eu posso né, melhor exercer a minha liberdade, né, que aí tem a ver com a autonomia, e, por fim, né, o fim último de todas as coisas, que é a busca da felicidade, o bem-estar, o bom viver. Tá? Então, o conhecimento filosófico tem essas finalidades e para aí ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva, né, de um método específico, que é o método do uso da razão, tá? Então, a racionalidade aí é a característica principal da filosofia, né, nessa caminhada de sistematização da realidade, de autonomia, de liberdade, de felicidade. Então, o conhecimento filosófico é um conhecimento de natureza sistemático, é um conhecimento sistemático, intelectual e verdadeiro. Então, a filosofia tem essas características, né? A ciência também é sistemática, também busca a verdade, né? Porém, o método científico é um método de experimentação, diferente do método filosófico, que é o método racional. Existem diferenças aí no sentido de que a ciência precisa comprovar na experiência, né, no mundo material, as suas ideias, as suas proposições, e a filosofia não. A filosofia precisa comprovar por meio de argumentos, né, e de critérios racionais que ela traçou como né, a coerência, a lógica, para que se possa garantir, então, quanto verdadeiro. Tá? Então, o que leva o homem a filosofar? Né? Existem algumas questões importantes aqui que fazem com que o homem se debruce e use essa razão de uma forma mais sistematizada, mais né, criteriosa, que venha a ter uma atitude filosófica, que a gente chama também de reflexão filosófica. Tá? Então, o homem ele pode né, filosofar a partir do momento que ele começa a admirar e a contemplar o mundo à sua volta, né, admiração, espanto, né? Mas também ele pode filosofar a partir de um problema, de uma dificuldade, né? Quando essa admiração, esse espanto se dá por uma verificação de que algo está impedindo a sua liberdade, algo está impedindo a sua felicidade, e você sente então a necessidade de resolver aquela situação. Então, o problema filosófico ele tem dois aspectos, né? Além de ele ser objetivo, né? Ele ser um problema real que ele existe né? no mundo, né? Ele precisa ter o aspecto né? subjetivo, que é justamente quando o sujeito né? ele toma para si esse problema, ele assume, né? ele toma consciência desse problema e assume a responsabilidade de resolver. Né? Então, a palavra-chave para definir problema filosófico é a necessidade de resolver o problema. Tá? Então,
mediante esses cenários, né, o homem pode, né, ter uma atitude filosófica. Eu posso, né, nessa necessidade de resolver, talvez não tomar uma atitude filosófica também, né? O homem tem aí a possibilidade de tomar a atitude que ele quiser perante, né, o mundo. Mas ele pode escolher, né, tomar uma atitude reflexiva, né, buscar, vamos dizer, a resposta, a solução àquela condição a partir do uso da razão. E aí a atitude filosófica, ela tem então aqui os passos importantes, né, que é a totalidade, a racionalidade, que a gente pode chamar de criticidade, e a radicalidade, que é aí também uma característica de aprofundamento. Então, uma atitude filosófica é quando você trata um problema na sua totalidade, né? O que é isso? É buscar as diversas relações possíveis desse problema. Tá? Então, olhar de cima, né, ver, né, ter uma visão de conjunto, né, como a gente pode falar na linguagem, né, na linguagem da informática, né, do mundo digital, que é justamente quando você faz o zoom out, né, você olha por cima. E, né, a radicalidade, que é um movimento de você aprofundar, buscar a origem daquele problema, né, ir fundo, né, ir ao extremo da origem. Então, é um movimento que a gente poderia falar de zoom in, né, no sentido de você aprofundar aí, tá? Então, né, isso aqui seria uma introdução rápida, né, do que vem a ser, né, a filosofia, o conhecimento filosófico. Nós vamos começar a estudar a história da filosofia, né, a partir de um texto, que é o texto do Nietzsche, que é a filosofia na idade trágica dos gregos. A gente vai fazer essa abordagem. E aí a gente vai falar do primeiro filósofo, que é o Tales de Mileto. Primeiro filósofo, o primeiro cientista, porque ele, diferente, né, da forma como se explicava até então a origem de todas as coisas, o Tales, ele vai olhar o mundo, tá? E buscar a resposta nesse mundo, né? Diferente das explicações mitológicas, onde, né, as narrativas, elas, né, a relação entre os deuses e os seres, né, os seres humanos, enfim, e os dos deuses entre eles, que explicavam, né, a origem de todas as coisas. O Tales não, o Tales busca um outro olhar, uma outra explicação, e ele olha o mundo. Então, essa postura de Tales, né, mediante as condições que eles viviam na Grécia naquele momento, que era uma fase de ouro, né, da Grécia, uma fase de riqueza em que, né, a Grécia estava fazendo muito comércio ali pelo Mediterrâneo, né, de expansão ali do seu comércio. O Tales, né, dentro desse contexto, né, faz esse movimento diferente, né, olha no mundo e busca a explicação das coisas no próprio mundo. Como a pergunta, né, a pergunta constante ali da mitologia era entender a origem das coisas, né, entender o fundamento das coisas, o Tales faz a mesma pergunta da mitologia, por isso que o Nietzsche vai considerar ali um erro, porque ele não rompe totalmente com a mitologia. Ele ainda assim busca a origem de todas as coisas. Será que existe uma única origem para todas as coisas? Essa que é a questão, né? Que é a crítica que o Nietzsche vai fazer aí a essa pergunta, né? Que ele chama de pergunta mística, né? Da mitologia. E o Tales faz a mesma pergunta e ele, né, na busca dessa origem, vai encontrar na natureza um elemento que ele considera estar presente em todas as coisas e seu ser primeiro, né, a unidade primordial de todas as coisas, que é a água ou o úmido. Né? Então, o Tales vai trazer aqui, né, a ideia de unidade, que tudo é uma coisa só, tudo é água. Né? Então, isso também tem um grande problema aqui para o Nietzsche, que o Tales né, não fala da multiplicidade. Ele simplifica tudo na água em uma coisa só. Então, será que isso tem, né, algum problema, né, em relação a Tales com a multiplicidade? Tem Tales dificuldade de lidar com o múltiplo? Por que ele não falou do múltiplo? E aí a gente vai para Anaximandro de Mileto também, né, na mesma cidade de Tales, na mesma cidade-estado, né, esse é o momento do surgimento das cidades-estados. O Anaximandro, ele, né, diferente de Tales, vai perceber a multiplicidade do mundo, mas ele não vai encarar essa multiplicidade de uma forma muito legal, não. Ele vai entender o múltiplo, né, a partir das qualidades, da oposição entre as qualidades no mundo,
e vai entender que essas qualidades estão em oposição, elas estão em destruição constante, elas se encontram dentro de um movimento, né, do tempo, da vida, mas que é um movimento destrutivo, ou seja, né, o Anaximandro explica o nosso mundo como o fim último, a morte e a destruição. Então, segundo Nietzsche, ele lança uma nuvem negra sobre a Grécia, né, um pessimismo, né? Então, se o fim é a morte, o que nós vamos fazer, né? Então, né, para resolver esse problema que ele mesmo criou, que é a interpretação do devir, então, como algo contraditório, que para Nietzsche isso é um grande erro, né? Então, esse erro aqui é a interpretação que o Nietzsche faz do Anaximandro, tá? O Anaximandro ele faz a cisão, né? Ele faz uma divisão entre os mundos. Ele vai entender então que existe um mundo físico, que é o mundo do devir, o mundo material que nós vivemos, desse devir contraditório, dessa destruição. E aí ele vai propor, né? Vai fazer a proposição de um mundo metafísico que ele chama de apeiron. E aí sim, nesse músico esse mundo não é transitório, ele não possui qualidades opostas, não é um mundo destrutivo. Então, ai, que alívio, né? Então não tem só o mundo físico, tem o metafísico. Esse sim é o refrigério para todos nós. Aqui no mundo metafísico não há morte. Por quê? Só há eternidade. O ser primeiro, né, o ser primordial em Anaximandro não é mais um elemento da natureza, como Tales fez. Né? Ele retoma algo que é meio obscuro, que a gente não entende bem, que é imortal, indefinido e, ao mesmo tempo, controla o mundo físico, o mundo do devir. Ops, um ser primeiro que está no mundo metafísico e controla o mundo físico, ou seja, esses mundos estão separados? Essa é a dúvida do Nietzsche em relação ao pensamento anaximandro. Como que algo que é definido vem do indefinido? Como que o mundo físico, material das coisas, né, definidas, né, que tem início, meio e fim, que morrem, que desaparecem, que se destroem, né, foram, né, criadas por um ser que é indefinido, né? Então o Nietzsche fica ali só para chatear, né? E aí criticando o pensamento de Anaximandro, tá bem? E aí a gente tem por fim, né? A gente tem Heráclito que vai tratar, né? Ele vai tratar os mundos, né? Como um só. Não existe separação entre o mundo físico e o mundo metafísico, né? Ele vai falar do devir, vai na verdade contemplar o devir, não vai ver o devir como algo ruim, vai ver, né, o movimento, né, e as qualidades opostas e a luta entre os opostos como criador do mundo, né, criador da harmonia do mundo. Então a harmonia é dada pela contradição, né? Esse movimento ele não é destrutivo, ele é criador. Então veja, Heráclito vai entender o movimento de um outro modo. Então ele vai considerar assim o mundo como constante movimento. Ele não vai descartar a unidade das coisas, mas ele vai falar que o múltiplo está junto com o uno. Então, se tudo é água, a multiplicidade das coisas, né? O mundo é múltiplo, mas também o mundo é uno, ele também está unido por alguns elementos, enfim. Né? Então ele vai destacar o múltiplo quanto movimento, que é justamente, né, esse desdobrar da vida, do tempo, que as coisas novas surgem, outras coisas desaparecem, as coisas antigas elas se refazem, então essa multiplicidade vem desse movimento. Então, para ele, a essência da realidade é atividade, é movimento. E aí ele traz um conceito de ser muito complexo, né? Porque se não há nada fixo, só há movimento, o ser, eu não posso falar do ser como algo fixo, né? Eu só posso falar de um vir a ser. Né? Então, o ser nunca é algo fixo, ele é sempre movimento, é sempre um vir a ser. E aí, Heráclito, para contrapor Heráclito, a gente tem o pensamento de Parmênides. Parmênides, assim, ele vai, né, dialogar com Heráclito, a gente não sabe se eles se encontraram efetivamente, mas ele vai reclamar muito do pensamento heraclitiano, vai dizer que história é essa de misturar ser e não ser, né? O ser nunca é, que louco esse cara. Não, é muito simples, o que é e o que não é, não é. Então Parmênides vai, né, tentar, né, dar uma lógica, uma outra lógica, que é a lógica que nós seguimos, mas que tem alguns problemas aqui, porque Parmênides vai buscar vai buscar a imobilidade das coisas. Então, né, Parmênides vai tratar do mundo empírico, mas ele não vai permitir o movimento. Tá? Ele não vai entender que a realidade é movimento, ele não vai concordar com esses aspectos. Né? Ele vai negar o movimento, né, a mudança, como algo válido. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender que existem, sim, qualidades opostas, assim como Anaximandro,
Só que ele vai qualificar em 2 polos. Isso é um grande problema, porque ele vai colocar os opostos, né, nessa posição. Um é positivo e outro é negativo. Um é bom e outro é ruim. Um serve e outro não serve. Um vive e outro morre. Isso é um grande problema, porque isso vai criar aí, né, todos os preconceitos que a gente vê aí, né, e a dificuldade que nós temos de lidar com o diferente e de combater o que é diferente, né? E de inferiorizar também o que é diferente, no sentido de que se é positivo, se é bom, pode ser eu, e o que é o outro pode ser negativo e ruim. A gente vê muito isso no feminicídio, né? Homem e mulher aqui nessa oposição, né? Então os homens, né, muitas vezes, quando eles matam uma mulher, eles, né, se colocam nessa posição de ser e na posição da mulher não ser. Se ela não obedece ele, não faz do jeito que ele quer, ela não é, então logo ele pode matar. E assim a gente faz com os animais, com as mulheres, e a gente tem um grande problema moral nessa estrutura de pensamento de Parmênides, quando ele faz essa qualificação dos polos, né? Então ele vai, né, separar assim ser e não ser, né? Enquanto Heráclito não separa isso, ser e não ser fazem parte de um movimento, né? E não é ao mesmo tempo, né? Porque está em movimento. O Parmênides não, uma coisa é ou não é, né? O que não é não existe, não pode ser pensado, então ele tenta separar mais grosseiramente, mais brutalmente essa condição. Então, para ele não há como encontrar o ser fora do mundo, né? Esse ser está no mundo, está no movimento, mas ao mesmo tempo, né? Esse movimento, né? Vai caracterizar aí um não ser, né? E aí ele precisa também, assim, ele vai se apegar em Anaximandro e vai criar, né, uma ideia de ser abstrato, de ser muito, né, de um ser que não é esse ser material, que é o conceito de ser em Parmênides, o ser indivisível, imóvel, completo, suspenso, limitado, perfeito, é uno, não pode ter dois, porque tem dois. Se tiver um outro, o outro é diferente, um é a negação do outro, então tem que ser um só, né? E o ser parmenidiano é comparado a uma esfera, né? Porque ele aí é sempre, né? Não, na esfera você não sabe em que posição tá, né? Então não tem um lado ou outro lado diferente, é como um todo, né? E aí o erro de Parmênides para Nietzsche está aqui, né? Ele vai dizer o ser não pode ter surgido do não ser, né? Então veja, se esse ser é pleno, né? Então ele sempre existiu, tá? E aí o que sempre existiu, então como é que a gente vai explicar, né, a nossa existência, né? Se a gente em algum momento não existia, né, e passou a existir, então tem dúvidas que o Parmênides não responde, dúvidas do Nietzsche. E aí, para Nietzsche, o Parmênides encorajou a cisão, ou seja, a separação errônea entre espírito e corpo, né? Corpo e alma, enfim, né? Entre o mundo metafísico e físico lá do Anaximandro, ele reforça isso. Ele também vai desprezar a multiplicidade, a variedade do mundo, que é o movimento, então ele não permite o movimento, ele o múltiplo, né, é instável, né, caracteriza essa transitoriedade, e com isso ele vai criar um ódio contra os sentidos, né, contra o engano eterno dos sentidos, né, da percepção, né, do mundo material que os sentidos, né, às vezes distorcem essa realidade, né? Mas os sentidos eles captam o que é material, e o que é material é transitório. E aí ele vai, né, ficar na esfera do ser absoluto, né? Na esfera do ser absoluto, negando o mundo material, a existência e a vida, ou seja, ele dá ênfase ao metafísico, onde tem um ser uno, né? E acaba considerando o mundo empírico como um mundo do não ser, porque tem movimentos, né? Então, ele vai deixar de lado o mundo dos sentidos, que é esse mundo material, vai separar os sentidos da razão, né? Então, é aí que a gente começa a ter uma tendência da filosofia, né, a negar o corpo, negar a vida, negar as emoções, negar os sentidos, e os sentidos mesmo enquanto até a investigação do real, né? Então, a ciência perde campo aqui, né, no que o Tales fez o movimento de olhar o mundo e buscar no mundo, ele fez o movimento de observar. Então, esse movimento de observação do mundo, que é feito pelos sentidos, vai ser desprezado aí a partir de Parmênides, que vai dar super ênfase a esse ser absoluto que está na esfera do racional, né? A ênfase ao mundo do pensamento. Porque essa esfera do racional, né, ela pode ser, sim, imutável, imóvel, fixa e eterna. Enquanto a esfera da materialidade das coisas, as coisas são transitórias. E se elas são transitórias, tem não ser e logo ser falso.
tá? Então, essa que é aí a questão mais séria da filosofia pré-socrática, tá bem? Então, é nesse sentido ali, esses primeiros filósofos vão, né, esses primeiros pré-socráticos, eles vão levantar toda a discussão da história da filosofia daí para frente, né? Então, Platão, Aristóteles vão tentar resolver esse problema e essa briga entre Heráclito e Parmênides sobre a mobilidade e a imobilidade. Então, o que tem valor, né? O móvel ou o imóvel, né? Então, o Heráclito vai entender que a razão de todas as coisas está no movimento, na mobilidade, e o Parmênides vai entender que a razão de todas as coisas está na imobilidade. Então, cada um vai validar uma condição diferente. E assim, a gente encerra aí, neste momento, esta aula, né, sobre a introdução da filosofia.